Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui hoje com o Carlos para mais um clipping da Trino Capital. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre alguns novos fatos aí que aconteceram no mês de maio e vão influenciar muito o mês de junho, julho e todo o final do ano. E é muito importante que você que está aí se ligar nessas notícias que a gente vai colocar hoje e comentar para você saber melhor o que você faz com o teu dinheiro, com teus planejamentos, com teu projeto imobiliário principalmente. Vamos lá, Asdor? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não está curtindo o nosso canal, curta, se inscreva nele e compartilha esse nosso clipping de maio de 2026. Vamos lá, Felipe. Vamos começar falando aí sobre a inflação, que está bastante alta, não só no Brasil, né, como no mundo todo. Eu acho que o mundo todo está sofrendo aí uma inflação muito grande e isso impacta diretamente no conteúdo principal do custo do dinheiro no Brasil, que a gente estava numa tendência. Fala aí um pouquinho de como que estava a tendência, o que está acontecendo agora. O Banco Central começou um ciclo de cortes, né? Já fez o primeiro corte lá de 0,5%, depois um corte de 0,25%, levando a taxa Selic para 14,25%. E aí começam a vir os dados de inflação muito fora do que o pessoal esperava, acima do esperado, né? Então, já tem alguma parte do pessoal achando que sempre a gente acha que tem alguma influência política ali, né, no Bacen, porque esse ano é um ano de eleição, então tem pressão política muito forte ali, apesar do Banco Central ser independente. E aí eu acho que foi um balde de água fria aí, tanto para o mercado quanto para a parte política também, que isso acaba influenciando os dois, né? A gente vai ter mais custo do dinheiro, né, para corrigir essa inflação, não deixar isso ir embora, a gente não voltar para os anos 80. Eu li uma matéria esse mês, inclusive, de um ex-diretor do Banco Central, atual gestor do Itaú BBA, e ele falou o seguinte, ele já não acredita mais numa continuidade da redução da taxa de juros. Então, assim, já é meio que um consenso no mercado, quando a gente olha o DI futuro, né, a projeção da taxa de juros do futuro, já não tem mais espaço para corte, e isso impacta em diversas camadas, inclusive para você que está querendo fazer um financiamento imobiliário. Eu vejo muitos clientes falando comigo, me ligando aí, né, clientes nossos antigos. E aí, Carlos, o juro já caiu, já está na hora de fazer uma portabilidade, eu quero ver se eu baixo a minha taxa de juros que eu fiz ali no ano passado, ano retrasado. Pessoal, vai ter que esperar um pouquinho. Vai ter que esperar um pouquinho, não estou vendo sinal positivo para os próximos meses, a gente vai ter eleição, Copa do Mundo, a guerra ainda está aí a todo vapor. Então, isso acaba gerando uma dívida também, né? Não é assim, é muito ruim a inflação, eu vejo como assim, se o país está num crescimento, PIB crescendo, tudo isso, produto interno bruto rebentando, tal, a gente sente que é aquilo, cara, a gente está gerando inflação porque o país está indo muito rápido para cima, não é o caso. Sim. Então a gente está tendo inflação porque o país está muito descompensado em dívida pública, tudo isso, e aí veio guerra e tal. Depois a gente tem até um pouquinho para falar de Oriente Médio, mas isso acaba influenciando o petróleo influencia muito forte a inflação, consequentemente, vai mandar o Banco Central se manter ou até elevar juros, a gente não sabe para onde essa inflação vai, as consequências dessas altas de petróleo e tal ainda tem muito para se mostrar, né? O mercado ele demora, né, a assumir novos preços, Enquanto o mercado financeiro tradicional de ações, a notícia acabou de sair, em 15 minutos todo o mercado se reajusta tão rápido, no mercado tradicional aqui, que é a gôndola do supermercado, né, é a gasolina que você coloca dentro do carro, é o custo do transporte, o custo do frete, e aí quando você começa a juntar tudo isso, você vê que para o mercado reabsorver isso, precisa acabar estoque, na hora que o cara vai renovar estoque já não encontra mais do mesmo preço, então ele tem que remarcar preço na gôndola. E aí a gente vai vendo os reflexos que essa inflação tem para mostrar para a gente, talvez ou muito provavelmente ainda não se mostraram todos, né? Ainda tem muita coisa ainda para a gente observar aí durante os próximos meses, então fica difícil realmente para o banco projetar uma taxa de juros menor.
o que acaba também dificultando de novo e pressionando mais ainda a inflação, de uma vez que você não consegue fazer com que a economia tenha um custo legal agora, como não tem crédito disponível no mercado, tudo isso. Então, é aquele momento que talvez a gente vai ver um pouco de paralisação de atividade mesmo, e a intenção é essa. O problema é que você parar uma atividade num país que já não está fazendo grandes rendas é preocupante, né? Com certeza. Liga-se, né, um sinal de alerta muito, muito grande. A gente está vivendo um momento que não é um momento bom para a gente ter esses dados, porque é um momento de eleição, independente do governo. Todos os últimos presidentes fizeram, né, no seu último ano de campanha, um movimento populista muito forte. A gente está vendo agora o Lula também, né, o presidente, fazendo vários incentivos, né, para motorista, para... Tirou a taxa da blusinha. Agora, tirou a taxa da blusinha. Ele está fazendo agora também uma ação de 30 bilhões de reais para crédito para os motoristas de aplicativo. Sim. Então isso também é mais dinheiro no mercado, só que é um dinheiro caro, que é um público que não sei se a gente vai conseguir pagar também. Então dá uma descompensada estrutural dentro do mercado. Então assim, a gente está vivendo um momento de atenção. Porém, Felipe, o que me chama a atenção também é que, mesmo com todas essas medidas, né, e sinais de perigo, o mercado de crédito imobiliário está superaquecido. Sim. Mês passado foi recorde. A gente teve aí, eu até anotei aqui, a gente teve em abril de 2026, não mês passado ainda, a gente teve 17 bilhões de reais distribuídos no mercado de crédito imobiliário, o que representou uma alta de 35% mês a mês comparado com o mês de abril de 2025. É uma alta muito grande, é uma tomada de crédito muito legal. Então, assim, você vê que a galera tá animada a comprar imóvel. Sim. É estranho, né? Porque as notícias sempre mais pessimistas, né? O mercado dando muitas informações pessimistas, mas a gente tem até alertado já há mais de um ano isso aí, com certeza. Eu acho até que isso acontece muito por causa do déficit habitacional. Sim. E assim, o aluguel está muito caro, então existe também um contraponto, que por mais que as pessoas falem, né, pô, beleza, o juros está muito alto, o custo do dinheiro está muito alto aqui num lado da balança. Mas no outro lado da balança, você está vendo também uma inflação muito alta nos aluguéis. E a decisão das famílias brasileiras está sendo, poxa, eu vou me endividar, eu vou pegar pelo menos um crédito bom, porque o crédito imobiliário ele é um crédito, é um dos únicos créditos saudáveis ainda que a gente pode falar no mercado brasileiro. Vou pegar um crédito bom, vou estar formando um patrimônio pelo menos para minha família e eu vou ter pelo menos a segurança de não ter o meu proprietário do imóvel me falando, olha só, eu quero meu imóvel de volta porque eu vou vender em 30 dias para vender. E eu fui descobrir uma coisa, pessoal, esse mês, com um amigo meu, escuta essa, que eu não falei isso com você. Amigo meu, ele mora em São Paulo, mora de aluguel, tinha um contrato de 30 meses do aluguel. E aí tem cláusula de multa, se você quiser sair antes de 12 meses, você tem que pagar uma multa para você sair daquele aluguel, e mesma coisa acontece com o proprietário do imóvel, se ele quiser te tirar do imóvel antes de 12 meses do contrato, ele tem que pagar também uma multa. E era um contrato muito novo, era um contrato de menos de 6 meses. Ele tinha acabado de fazer mudança, mudar toda a escola dos filhos, se mudar e tudo mais. Só que ele não sabia. Existe uma cláusula, isso aí ela é federal, que se você quiser colocar o teu imóvel para venda, você pode pedir o imóvel de volta sem pagar multa nenhuma. Então esse proprietário está pedindo o imóvel de volta para colocar para venda, e meu amigo está tendo que fazer todo um movimento na família dele para sair desse imóvel que ele está alugado. Caraca. E isso é uma coisa que fica, às vezes, assim, a gente vê muito influenciador digital falando, né? Pô, aluga seu imóvel, que vale mais a pena. Só que as pessoas não contabilizam todas as questões emocionais, de logística, de infraestrutura. Vai explicar isso para a esposa, né? Cara, e é isso. Movimenta, porque aquilo ali às vezes envolve, o filho já tem os amiguinhos no prédio, já tem não sei o que, tal.
A gente sempre fala assim, eu acho que a decisão do cara comprar o imóvel dele próprio ou ele viver alugado, eu acho que passa muito também por etapa da vida, né? Sim. Então, por exemplo, se o cara é uma pessoa muito nova, mora sozinho, ou mora ele mais um cônjuge e tal, não tem filhos, não tem aquilo tudo, fica muito menos danoso você fazer um movimento desse e às vezes financeiramente tu tá lá trocando cebola porque tu quer liquidez ou porque tu a cada 2 anos está trocando de trabalho, tá num movimento de escala ali de vida e tal. Ou o teu trabalho te demanda estar 2 anos no Rio de Janeiro, depois 2 anos em São Paulo, depois 3 anos em Recife. Então, naquele momento que ele está ainda se encaixando, às vezes vale a pena para ele realmente viver num imóvel alugado e manter o capital rendendo em outra coisa. Agora, o cara que já formou família, você tem que mover, às vezes, 4, 5 vidas. Não é só pegar aquilo ali e achar um outro imóvel. Primeiro é achar um imóvel, manobrar a vida de tudo. Imagina o ônibusinho da escola que já estava tudo acertado, que vai levar teu filho na escola, o teu primeiro filho, depois vai para levar para o inglês e vai para não sei o quê. E às vezes são os amiguinhos do prédio, às vezes é a aula de natação que já é ali na esquina, no supermercado que você já sabe qual que você compra do lado de casa. Então tudo isso você pensou muito na hora de tomar a decisão de compra, né? Às vezes você demorou muito mais de 30 dias para tomar essa decisão de locação. E no momento que aquilo acontece um caso infortuito desse aí, ele tem... Traumático, né? Ele tem 3 filhos. 3 dias para poder mudar a vida de 4 pessoas, todos os processos da vida de cada pessoa, né? Então, diferente. pessoal, exatamente. Aí fica a reflexão, né? Já que a gente está aqui num canal de mercado imobiliário, de crédito e tudo mais, uma coisa que eu tenho sentido, né, muito, e a gente fala muito isso aqui, é que, cara, a gente vê às vezes as pessoas esperando o momento ideal para comprar o imóvel. E o mercado está mostrando que, cara, não tem momento ideal. Você vê que, a gente teve em abril, porque a gente não tem o dado de maio ainda. Em abril a gente teve uma alta gigantesca, foram 17 bilhões de reais originados em crédito imobiliário, mesmo com a taxa de juros lá em cima, com os imóveis caros, e a gente vê o seguinte, né? As pessoas acham que o imóvel está caro, eu sou uma delas, mas uma coisa é certa, se a taxa de juros cair, esses imóveis eles vão subir e muito. A gente vai ver uma corrida muito forte. Teve um dado que você falou, estava aqui, né, que o setor abriu 2026 com mais de 19,3% só nos lançamentos. Então, quer dizer, o mercado voltou a fazer lançamento, né? Uma subida de 20% é uma subida muito significativa para um ativo de tão baixo... tipo, você mexer 20% no lançamento, que é de longo prazo. No mercado de oferta de serviço de IA, é mole porque o negócio está no início, você está tudo explodindo, realmente está. Agora, você pegar um porta-aviões, que é o mercado imobiliário, e falar que ele deu uma acelerada de 100 para 120 em meio ano, né? É muita coisa. E isso daí, cara, vai refletir, querendo ou não, no preço dos imóveis. Mesmo com o Selic entrando ou não, por quê? Porque o que baliza, a gente já falou isso mais uma vez também, mas assim, o que baliza preço de imóvel usado é imóvel novo. O cimento hoje está sofrendo com petróleo. Se o cara está fazendo lançamento, está em construção, contratos de compra já adquiridos com os primeiros compradores e tal, data de lançamento já prevista do imóvel, ele vai ter que vir comprando cimento ao preço que tiver. Ele está obrigado a levantar esse imóvel pelo preço, está com dificuldade de mão de obra, matéria-prima está ficando muito cara, cimento caríssimo. O PVC explodiu porque tem composto pra caramba do petróleo, então o PVC explodiu de preço. E isso tudo vai vir para o preço do imóvel novo, querendo ou não. Eu acho que imóvel tende a subir, ainda que a Selic se mantenha nesses patamares, justamente porque ele não tinha... O que a gente tinha eram imóveis que não tinham ainda sofrido essa carga de inflação. Como eu falei, vai demorar ainda meses para isso acontecer, mas, cara, invariavelmente vai acontecer. O custo de você levantar um imóvel no meio de 2026 agora não é o mesmo custo do imóvel do meio de 2025. Com certeza. Então, Com certeza. Esse preço... Quem está aí vendo a gente, você acha o quê?
que o construtor vai assumir para si essa diferença de preço, vai perder a margem dele, ou ele vai colocar a margem que ele precisa para sobreviver ao negócio dele e repassar para os futuros compradores? Acho que é muito claro o que deve acontecer, né? A gente pode falar agora um pouquinho do conflito no Oriente Médio, né, e o petróleo, que assim, você já deu uma passada também. Mas, pessoal, isso é uma coisa que a gente está acompanhando todos os dias. Estava achando que até dar uma estava parecendo até que o negócio já estava resolvendo. Cara, o petróleo continua. Hoje subiu o petróleo, hoje teve bomba. Teve bombardeio ontem, cara. De ontem para hoje. Exatamente. A gente está aqui no dia 10 de junho, teve bombardeio de ontem para hoje. Petróleo estava subindo 3%, acima de $90. Pressão na inflação, pressão na logística, pressão no transporte, pressão no custo de todos os insumos ligados a petróleo. Então, assim, pessoal, cenário um pouco nebuloso para o quesito de inflação. Logo, custo do dinheiro vai continuar alto aí, a gente não vê muito sinal de arrefecimento, porém, eu gosto muito de uma frase, né, que eu escutei quando eu estava ainda na faculdade, que é a seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade, custo de dinheiro alto, nada melhor do que você ser um produtor de crédito, ter dinheiro para vender, e é isso que a gente faz muito aqui, né, com as nossas estratégias, é vender dinheiro barato. Então, para a nossa estratégia, tá, pessoal, não é uma coisa que a gente torce por isso, pelo amor de Deus. A taxa baixa, ela está escassa. Ela está escassa. Então, para a nossa estratégia, ela valoriza ainda mais você fazer a alavancagem patrimonial. Sim, boa. Grosso modo é isso. Boa. A gente viu aqui que tem alguns ativos aí que também vão ser impactados, né, com essa história de guerra de petróleo. A gente falou de alguns itens aqui, por exemplo, no setor de construção civil. Eu sou daqueles que eu acho que acaba, de uma forma ou de outra, pegando tudo, porque tudo que a gente respira, vê e usa hoje está envolvido de petróleo, seja na tua composição ou até mesmo no transporte que fez esse item chegar até você. Então, tudo acaba passando pelo petróleo. Tem aqui, as companhias aéreas devem ser bem impactadas, vai gerar pressão de inflação global, e isso acaba pegando para a gente para um próximo assunto, que é, obviamente, quando está essa guerra, está essa maluquice, o cara acorda de manhã numa sexta-feira, fala uma coisa, na segunda-feira ele fala outra, e as bolsas, que são as bolsas mais voláteis, que são as emergentes, acabam sofrendo muito com essas indeterminações, né? A gente vê que cada vez mais também o que tem me impressionado é a velocidade como que o dinheiro transita no mundo. A gente teve ali em abril, se eu não me engano, final de abril, a gente teve uma entrada muito forte de recurso de estrangeiro. Sim. E a gente teve em maio uma saída, uma fuga rapidíssima do dinheiro também. Então, a gente tem que entender também, pessoal, que os ciclos econômicos eles estão mais rápidos, eles estão mais velozes, então a gente tem que ter agilidade na tomada de decisão. Outra coisa que eu vi também relacionado a isso que a gente está falando é que com essa velocidade toda, né, e o Felipe mesmo falou agora, né, a gente teve uma realização muito forte no mercado de ações brasileiras. Sim, a gente teve aí uma entrada... Chegou quase a bater ali 200 mil pontos, o Ibovespa. E arriou para 168 mil pontos agora, né? Então foi uma queda bem... Mas o que impressionou não foi assim, sair de 200 para vir para 168 mil pontos. Foi a rapidez. Mas a velocidade, que a gente chama sobe de escada, desce de elevador, né? Então exatamente. Poderia ser o contrário, né? Mas então, uma coisa interessante para a gente ver nisso, a gente estava até conversando ontem, antes desse nosso papo aqui, mas acho maneiro compartilhar com a galera. Você falou da SpaceX, né? Que foi fazer um IPO, e o que estão cogitando ali de volume financeiro dentro da SpaceX, que é uma empresa de capital de altíssimo risco. Você imagina, a empresa que está falando que vai botar um foguete em Marte, que está fazendo robô humano, coisas super disruptivas, que pode dar muito retorno ou quebrar amanhã, né? A gente sabe que essas empresas de tecnologia, tudo isso, elas vivem muito... Ela vai ter competição com a China, ela também não está entrando no mercado... Mas o que mais impressionou para mim foi assim, se a gente falar, cara, o volume de dinheiro captado numa ação de uma empresa...
Vale a bolsa do Brasil vale inteiro. toda a bolsa brasileira. E não foi só a SpaceX, não. A gente teve a Anthropic também, a fundadora da Cloud, da inteligência artificial, também vai fazer a IPO. E se você pegar o volume, o market cap, que a gente chama, né, o valor de mercado daquela determinada ação, ela vale mais do que a ação da IPO. Todos os ativos da Bolsa Brasileira juntos. Então, você vê por que quando a gente fala que uma dessas ações, que é uma ação de alto risco, vale mais do que a bolsa inteira, você imagina que assim, um americano que está acostumado a comprar um treasury lá, né, um bond, que é um título de renda fixa, só que com vencimento para 50, para 100 anos. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem títulos com vencimento para 100 anos. Muito longo. Então, quer dizer, a pessoa comprou um título que nem ela vai estar aqui para usufruir ele na hora que ele der vencimento. Então, americano, no geral, esses títulos de maior segurança e tudo mais, você imagina o volume financeiro que tem embaixo desse tipo de título. E quando a gente fala, cara, se o cara pega uma vírgulazinha, né, um pontinho, e fala assim, cara, toma um pouquinho desse país emergente aqui, olha o que acontece com uma bolsa brasileira, sai de 120 mil e vai parar lá em 200 mil pontos de elevador, né? Essa foi de elevador, essa subiu de elevador. Só que, ao mesmo tempo, eu acabo concluindo de uma certa forma, porque foi muito junto do timing ali, de notícias saindo sobre o Flávio Bolsonaro. Acho que o mercado financeiro devia estar acreditando bastante nessa competição estar mais acirrada. Então, aquilo afasta mais a possibilidade do Flávio versus Lula, que está rolando no mercado, tirar um pouco de probabilidade do Flávio. E aí eu acho que o investidor estrangeiro falou, não, olha, se ficar essa brincadeira aí, eu acho que não está bom para mim, melhor eu tirar o time de campo e esperar ver o que se realiza aí para eu voltar. Mas ano de eleição é muita volatilidade, né? Você imagina esse Brasil aí bem organizado, bem montado, se eles param de dar 1,00 e começam a dar 1,1 para a gente, né? O que acontece com uma bolsa brasileira vindo capital, a gente tornando o país um centro atrativo para que o capital estrangeiro entre aqui e realmente invista num negócio previsível para eles, né? Mas a gente precisa dar segurança para o gringo para ele vir aqui. No momento que ele começa a ver muita notícia de corrupção, o primeiro ponto que ele fica, cara, bate insegurança jurídica, política, então eu tô fora, né? Então... houve uma queda, né? Houve uma mudança, né, do mercado global, né? Tipo, o mercados emergentes tinha recebido muito dinheiro, hoje deu uma fuga no mercado emergente como um todo, mas o Brasil sofreu mais do que a média dos mercados emergentes, com certeza também por causa de toda essa insegurança política. Então a gente caiu mais do que a Argentina, né? A gente caiu mais do que diversos outros países. A gente acaba indo aí pro último ponto, que é a parte fiscal e eleições de 26, que a gente está falando. Acaba que isso entra no radar, né? O último ponto que a gente levantou aqui, que o mercado voltou a discutir os gastos públicos com medidas de estímulo e o impacto do calendário eleitoral sobre a inflação e juros, que é exatamente o que a gente estava falando antes. Lá no início. A gente está indo para 1 tri de dívida. Pois é. Está maior do que o nosso PIB, nossa dívida. Então você vê que agora o pessoal já não está mais tão preocupado assim. O que suas empresas vão fazendo? Cara, será que você vai conseguir pagar as contas daqui a alguns anos do aposentado? Será que você vai conseguir pagar a tua máquina? Será que a tua máquina ela vai se sustentar? Ou você vai começar a fazer o que foi feito lá no governo Dilma de não pagar os servidores? E aí isso aí vai virar um caos, entendeu? Então o mercado começa a já enxergar essa possibilidade de quebra aí do Brasil e, obviamente, vai influenciar juros, vai influenciar câmbio, influenciar fluxo estrangeiro, as empresas aqui dentro, tudo mais. Então é mais um ponto de atenção, mas é uma coisa que, cara, eu vejo, é triste dizer isso, né, mas eu vejo com muito bons olhos. Qual que é o resumo aqui desse clipping, até para a gente chegar aqui para o finalzinho, é que mesmo a gente estando vivendo uma tempestade de informações, de problemas, guerra no Oriente Médio, inflação no Brasil, fiscal do Brasil ruim. Teve uma outra coisa que a gente não falou também, mas que aconteceu mês passado,
que impacta muito o nosso mercado de crédito imobiliário. Há um tempo atrás, a gente teve o presidente do Banco Central falando uma frase que mexeu muito comigo, que ele falou uma coisa que eu já falo há mais de 10 anos, que ele falou o seguinte: o modelo econômico do Brasil, da poupança, ela é um Robin Hood às avessas. Ela tira o dinheiro do pobre, que bota lá o dinheiro, que não tem conhecimento nenhum sobre investimentos, que, quem coloca dinheiro hoje na poupança, que rende 6%, com uma taxa de juros de 14%, ele literalmente não sabe nada sobre economia. Então ele está tirando dinheiro do pobre para dar dinheiro para o rico, porque quem está comprando o imóvel, ele faz parte de menos de 20% da população. Sim. Então é um rico que está ali comprando o imóvel e ele está pegando um dinheiro que está vindo da poupança. Então ele chamou lá, acho que foi o Galípolo, ele falou: isso aí é o modelo financeiro do Brasil hoje, é o Robin Hood. É a transferência de renda pura. Às avessas. Então é tirando do pobre para dar para o rico. Só que, o que aconteceu? Uma coisa legal, o governo ele começou a fazer uma campanha para incentivar o investimento no Tesouro Direto para a baixa renda. Então a baixa renda está fazendo uma mudança acelerada dos recursos da poupança para a renda fixa, para o Tesouro Direto, o que eu acho maravilhoso, porque está levando conhecimento para a pessoa de baixa renda, só que vamos ter um problema muito grande no mercado de crédito imobiliário. Sim, não vai ter dinheiro. Vai faltar funding. Então, na minha humilde opinião, a gente vai ter um aumento no custo do dinheiro para o crédito imobiliário. Eu achei que não vai faltar funding, não. Acho que vai aumento ficar caro. Do custo. Exatamente. Caro. O funding barato. O funding barato mas vai ter um custo maior. Logo, mais uma vez, pessoal, todas essas notícias que a gente trouxe para vocês na data de hoje, elas corroboram uma estratégia positiva para a alavancagem patrimonial. Verdade. É impressionante como que no meio desse caos todo, a gente está tendo um eclipse solar que está tudo configurando positivamente para a estratégia. Está lindo para o rentista. Tá muito bom. E tá um pesadelo para o endividado. Né? A Disneylândia para o rentista e o pesadelo para o endividado. Porque o cara hoje, o rentista, ele já tem capital próprio, o dinheiro dele está rendendo há 15 anos, ele consegue tomar um crédito fazendo alavancagem, seja com consórcio, até no próprio financiamento, ele consegue condições melhores porque, por exemplo, via home equity, o que for, o cara já tem imóvel, já tem patrimônio, então ele consegue fazer esse dinheiro dele andar com muito mais força do que o cara que tá o pobrinho lá, né? E a gente teve um outro caso que você estava falando de transferência de renda, me lembrei agora do Desenrola, o Desenrola Brasil, que também, no fundo, é uma manobra de transferência de renda para banco, cara. Porque o cara tá lá que está endividado, o governo vai deixar, por exemplo, ele pegar aquele FGTS dele para renegociar a dívida. Só que o FGTS dele rende 3%, 4% no ano. Ele vai pegar esse dinheiro, dar para o banco, e o banco vai dar o crédito para ele a Selic. Cara, é muito triste isso. Mau acordo, né, cara? Assim, Péssimo acordo. E o dinheiro já é dele, né? O pior de tudo é que o dinheiro já é dele. Eu vou te emprestar o seu dinheiro, só que mais caro. Só que você vai pagar, você vai pagar para eu te emprestar o teu dinheiro. Isso aí. Muito triste. Bom, acho que é isso, né, Fê? Fiquem atentos. Fiquem atentos, não façam isso. O negócio tá feio, não tá mole, não. E agora, o bom agora é olhar, que eu tenho visto assim, não quer risco, não quer nada, cara, imóvel, eu continuo batendo no ponto. Ah, Felipe, você continua falando só de imóvel. Não, cara, bota dinheiro em renda fixa, compra ações no momento barato, mas olha para esse mercado imobiliário, porque é um mercado que tem um potencial muito bom de upside e o risco de você tomar uma tomba é muito baixo. O que está acontecendo? Nas CNTP, se a gente falar em qualquer economia do mundo, começa a bolsa a derreter, a inflação explodir, cara, vai mercado imobiliário pro buraco junto. A gente viu Estados Unidos várias vezes já ao longo dos anos descer housing porque parou o mercado e a casa, um monte de esqueleto pronto lá e não tem ninguém para morar. No Brasil não acontece isso. Exatamente. Tá muito longe. É isso. Muito bom, pessoal. Acho que a gente resumiu aí. Acho que a ideia também é fazer um bate-papo rápido, não é se estender muito.
mas trazer essas reflexões que a gente está olhando aqui ao longo do mês. Pedir a galera também para botar nos comentários aí o que eles acharam aí. Por favor, coloquem aqui nos comentários, vê se vocês concordam. Se vocês discordarem de qualquer coisa também, é muito positivo. E assim, a gente está cada vez mais próximos aí de vocês. É para trocar ideia, né? Exatamente. Isso aqui é um bate-papo de troca de ideia. A gente não E a gente não quer dizer que a gente é o dono da verdade, exatamente. não. Ninguém quer dono da verdade. A gente está passando uma forma que a gente enxerga o mercado. Não é para você sair daqui correndo, vender tudo teu ou comprar tudo. É apenas para você ter noção do que está acontecendo hoje no movimento do mercado e você ter base para tomar as suas atitudes aí, as suas atividades e olhar o teu dinheiro, olhar teu patrimônio, o que você faz com ele. Se precisar de ajuda, qualquer hora, vem aqui que a gente tem algumas notícias. Conte conosco. Beleza, galera? Ó, se você não é inscrito aí também no nosso canal, aproveita, aperta aí o sininho, se inscreve, porque você vai receber também esse e outros conteúdos que a gente estiver fazendo aqui no nosso estúdio aqui da Trino. Eu sou o Felipe Cunha. Prazer, eu sou o Carlos Assis. Sejam muito bem-vindos. Abraço, valeu. Abraço.